Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, 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 Mais uma comunhão, Senhor. amém, Mais um dia, Senhor. amém, Em sua presença, Senhor. sim, Senhor Jesus, amém, seja com cada um. seja, vão aumentando a nossa fé. amém, 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 Senhor Jesus, amém, nossa fé é verdade, sim, sim, Senhor Jesus, amém, firmado, aleluia, firmando, Senhor, nossa sim, fé, Senhor. amém, Cada um aqui, Senhor. amém, E não possamos invocar seu nome de qualquer maneira. não, é verdade, Mas invocando com todo sim, amém, amém, com e nós possamos espírito de entregar ousadia, a verdade, Ti todos, Senhor. amém, Todo o amém, nosso amém, ser, amém, toda a nossa capacidade, amém, Senhor. Vem de Ti. vem de Ti, Senhor verdade, Jesus. amém, Então vem nos dando testemunho. amém, é verdade, Que nós possamos sim, representar, Senhor. amém, E servir, Senhor. amém, Em todo o nosso ser, Senhor. é verdade, Senhor Jesus. amém, Também oro pela vida de todos, Senhor. amém, é verdade, Abençoa todos, Senhor. abençoa cada um Com a dos palavra, irmãos, sim, Usa-me, Senhor. usa, é verdade, como canal de bênção, aleluia, Como canal de bênção, Senhor. amém, é verdade, Senhor Jesus. amém, Muito obrigado, Senhor. obrigado, Deus, Senhor Jesus. aleluia, amém, ó Senhor Jesus, amém, Jesus é o Senhor. Vamos começar com Hebreus 1:11. Não, capítulo 11, versículo 1 ao 7. Amém. amém, Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Pegou para ver. amém, 1. Amém. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. sim, Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito, porque é aparente. ó Senhor Pela Jesus, fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela fé, sim, pelo qual obteve testemunho do seu justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. No sim, meio dela também o ainda fala. Pela fé, Enoque foi Enoque, transladado, transladado sim, para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladará, visto como antes a sua transladação alcançou o testemunho de que agradará a Deus. ó Senhor Jesus, sem fé, sim, creia que Ele existe, amém, Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. sim, Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. amém, que vem da fé, aleluia, Amém. Agora, a fé a gente não se vê, né? É um Não. sentimento que vem Verdade. do Senhor mesmo, né? sim, amém, E pois pela fé o antigo obteve bom testemunho. Sim. Ou seja, aqueles antepassados, né, como Abel e Enoque e até Noé, sim, tiveram essa testemunha, né? Verdade. De fé. Sim, amém. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, Verdade. pelo qual obteve testemunha do ser justo, tendo a aprovação de Deus, Sim, amém. quando as suas ofertas. Verdade. Por meio dela, também mesmo depois da morte, Sim. ainda fala. Amém. Ou seja, mesmo depois da morte, né? verdade, Muito tempo atrás, né? Que essa Sim. história foi testemunhada Verdade. e está até hoje, né? amém, Para ser testemunha Verdade. da história de Caim, né? Que Sim. ofereceu tudo para Deus, né? Ele teve essa fé. sim, E pela fé também Enoque foi transladado. Transladado arrebatado, né? verdade, Para não ver a morte. sim, Não foi achado porque Deus o transladará. Pois Sim. antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém. Ou seja, na história de Enoque, no tempo dele, tinha muita corrupção, né?
e o povo estava perdido. Verdade. E Enoque era o único que estava com uma fé firmada em Deus. Amém. E ele se alegrava, né? Tinha alegria no Senhor, né? Verdade, E amém. ele fala, em meio a tanta corrupção, Enoque se destacou por andar com Deus. Ele agradava a Deus e tinha fé. Amém. Por causa disso, Deus arrebatou Enoque. Ninguém encontrou o corpo de Enoque porque Deus o levou para o céu. Ou seja, Enoque teve tanta fé, e aqui fala no capítulo 6, né, que é impossível agradar a Deus É impossível. sem a fé, né? É. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amém. E que se torna Eu galardoador creio, aleluia, dos amém, que o buscam. amém. Pela fé, Noé biblicamente instruindo acerca do acontecimento que ainda não se haviam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para salvar de sua casa, pela qual condenou Sim. o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluia, Então, amém. que grande fé, né, que Noé teve. Verdade. E gasta seus 100 anos Sim. construindo uma arca por meio do falar do Senhor e por meio da Verdade. visão que ele teve, né? Sim. Que homem de fé. Amém. Que ele ganhou a salvação da sua família Verdade. e a Senhor sua própria Jesus. salvação, né? Amém. Porque ele sabia que viria um dilúvio, né? Verdade. Então essa é uma grande história de fé, né? Verdade. E em Mateus, vamos pegar Mateus capítulo 21, Amém. versículo 18 ao 22. Amém. Senhor, amém. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como uma figueira secou depressa. Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se, jogue-se no mar, assim será feito. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Senhor Jesus, né? Amém. Sabemos que antes dele ir cedo pela manhã, antes desse dia, havia no templo, né? Cegos e coxos, né? Sendo curados e várias outras coisas também. Teve também até a parte de Jesus tirando, expulsando, né, o pessoal do templo Sim. por estar fazendo casa de comércio Verdade. na casa do seu pai, né? Sim. E aqui vemos que o milagre, né, que aconteceu dessa figueira, de o Senhor mandar ela secar e imediatamente ela secar, né? É. Isso daí só pode ser obra de Deus mesmo, porque para o homem é impossível, né? Mandar alguma planta secar e ela secar imediatamente. Aqui fala que, e vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos se exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiver fé e não duvidares, que não somente fareis o que foi feito a figueira, Sim. mas até mesmo se a esse monte disserte: erga-te e lance no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedis em oração, crendo recebereis. Ou seja, né, temos que ter a fé de que já recebemos para receber, né? Amém. O Senhor usa-nos por meio da fé, Amém. a gente assim, né? Amém, é verdade. A gente crê antes Sim. de receber, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Assim como Jesus creu que a figueira ia secar, Verdade. assim nós podemos crer que o monte Se possa se lançar ao transportará, mar. é verdade. Assim vai ser feito, né? Sim. Por meio da fé. Amém. E por meio de crer na oração também. Amém. Falando em crer em oração, vamos pegar Tiago 1:5, capítulo 1, Glória a versículos Deus. 5 e 6. Tiago 1, 5 a 6. 6. 1, versículo 5 ao 6.
Amém. Desculpe, irmão, esqueci de explicar mais algum detalhe da Sim. figueira, porque tem muita coisa aqui em cima. Amém. Aqui tem uma explicação dessa palavra, dessa figueira, né? A figueira sem fruto é um símbolo de nação de Israel, do culto judaico. Eles tinham pomba, mas não vida. Tinham rituais, mas não comunhão com Deus. Tinham inumerosas passagens e a condenação da promessa sem cumprimento. E a condenação da profecia de fé sem prática. Aqui fala, não está cada ramo infrutífero da igreja visível de Jesus Cristo em um tremendo perigo de se tornar uma figueira seca. Alto privilégio é posição eclesiásticas, ou seja, temos que nos posicionar, né? Amém. Para a Amém. gente não secar, né? Verdade. Aqui mostra muito porque os fariseus, eles viviam em ilusão, né? Verdade. Eles tinham roupas bonitas, eles Sim. se vestiam, Uhum. mas na casa dele, né? Que Sim. não era a casa do Senhor, Verdade. eles tinham pombas, não vida. Tinham Verdade. sacerdotes, tinham rituais, mas não comunhão com Deus. Verdade. Tinham inúmeros sacerdotes, mas não homem de Deus. Sim. Ou seja, eles não tinham nada que agradassem a Deus, né? Verdade. Eles não tinham, era como se fosse uma igreja de ramos secos. Verdade. Assim como ele falou na passagem anterior, né? Sim. De Mateus 21, que fala que a videira literalmente secou, né? Verdade. Desse local. Verdade. E voltando aqui para Tiago, quem Sim. pegou o 5 pode ler. Amém. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade Amém. e sem reprovações, e ela lhe será concedida. 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Senhor Jesus. Nessa passagem me tocou muito, né? Sim. Porque aqui fala se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, né? Peça que a a Deus, todos só dá ele liberdade, é verdade. liberalmente e nada lhe impropera e se lhe é concedida. Amém. Aqui fala sobre um propósito de uma oração, né? Verdade. Nós temos que fazer uma oração crendo e recebendo, né? Sim. Nós temos que crer e já recebemos. Amém. Aqui fala, o propósito da oração não é de alterar a vontade de Deus, mas de obtermos para nós mesmos e para os outros Amém. as bênçãos que Deus já está disposto Amém. a conceder. Sim. Mas que devemos pedir para obter. Verdade. Ou seja, né? Temos que ir ao Senhor. O Senhor já Amém. sabe que nós Sim. necessitamos e precisamos alguma daquilo. coisa, verdade. Mas Ele quer que a nossa fé aumente, né? Amém. Ele quer nos capacitar para a gente Sim. aumentar a nossa fé. Amém, amém. E Ele nos deixa com livre-arbítrio Sim. para a gente pedir, né? Verdade. Para o Senhor e nos arrependemos e tudo quanto pedires a Deus, né? Verdade. Ele recebereis. Sim, amém. E aqui fala, peça porém com fé, nada duvidado, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verdade. Senhor Jesus, né? Amém. E vamos pegar também em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Amém. Amém. De Aleluia. sorte que a fé é pelo ouvir, Sim. e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Amém. Aleluia. E assim a fé vem. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. A fé vem pela pregação, né? Sim. E a pregação, a gente necessitamos de ouvir, né? A pregação. Verdade. Porque não adianta não ter a palavra e não ter quem pregue, né? Verdade. E a fé vem pela pregação e a Sim. pregação pela palavra de Cristo, Amém. né? Nós necessitamos da palavra de Cristo, Amém, né? aleluia. Para ter a pregação, né? Verdade. E pelo ouvir também. Sim. Aqui no 18 fala, mais pergunta, porventura não ouviram sim por certo, portanto, por toda a terra
se fez ouvir a sua voz. Sim. E a sua palavra até os confins do mundo. Amém. Ou seja, né? Aqui fala muito sobre o Evangelho, né? Que tem que avançar. Porque sem a pregação do Senhor, como é que o Evangelho vai avançar? Verdade. Como é que a fé como é que as pessoas vão descobrir o salvas, Senhor, né? verdade. E vão ser salvas. Sim. Senhor Jesus. Mais um pouco em cima, no 14 ao 15, me pergunta também. Sim, amém. Como, porém, invocarão, Senhor Jesus, aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Sim, Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. boas, aleluia, o Evangelho, amém. Aqui fala muito o que eu falei, né? Amém. Como é que nós invocaremos o nome do Senhor Sim. sem a gente saber da palavra, né? Verdade. Sem a gente saber que precisamos desse nome, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. E como crerão naquele que Como? nada ouviu? Verdade. Senhor Jesus, né? Precisa Como ouvir para ouviremos crer, amém. aquele que nada falou. Verdade. E como ouvirão se não há quem pregue? Sim. Ou seja, temos que estar espalhando essa mensagem, né? Amém, amém. Esse evangelho para Amém. todo mundo. Para todo mundo, aleluia. Para todo o confim do mundo. Sim, né? amém. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor Jesus, né? Temos que estar sempre anunciando coisas boas, né? Amém. Porque temos que espalhar o evangelho, né? E que cada dia o Senhor venha aumentando nossa fé, para que a gente venha estar mais firmado no Senhor e estar realizando a sua obra aqui na terra, né? Senhor Jesus. Agora a Jefinho vai complementar a palavra dele, que ele Amém. vai Amém. falar Amém. aqui na frente. Amém, amém. Deus do Senhor. Amém. Amém. Aleluia, amém. Deus